Olá, amigos e amigas! O tema de hoje do quadro Ponto de Vista será como lidar com pessoas falsas. Confiar em alguém é uma das coisas mais difíceis, já que existem pessoas que aparentam serem honestas e confiáveis, mas apenas a aparência transparece isso. Na verdade, vivem a falsidade. Geralmente pessoas falsas querem agradar a todos e, de fato, tratam todos bem, inclusive ajudando quando estes precisam. Mas o que diferencia uma pessoa falsa de uma pessoa boa é o interesse. A pessoa boa faz o bem sem visar nada em troca. Já o falso tem interesses secundários por detrás da suposta ajuda que oferece. Existem pessoas falsas que falam mal das outras pelas costas e tentam colocar as pessoas umas contra as outras. Mas existe o falso que não faz isso. Ele guarda para si, pois o seu objetivo é agradar a todos para conseguir o que tanto almeja. E para isso, se vale da bajulação, outra forma comum de falsidade. Pessoas assim agem como se políticos fossem. Cumprimentam todo mundo, dão bom dia, boa tarde, boa noite, e mesmo apertando a mão dessas pessoas todos os dias, as ignora completamente, pois a interação não passará disso. De tal modo, é impossível ter uma relação de amizade com tais indivíduos, pois eles não são amigos de ninguém. Eles aparentam serem ótimas pessoas, mas isso é apenas da aparência, é uma máscara. Existem vários interesses por detrás, que apenas eles conhecem. Outra curiosidade interessante sobre pessoas falsas é que elas dificilmente mostram quem são. Você não consegue conhecê-las, e elas não se deixam conhecer. Aqui não me refiro à intimidade, mas sim em compreender quem é ela por detrás da máscara. Assim, essa pessoa terá um comportamento diferente no trabalho, em casa, na igreja ou em qualquer lugar que ela frequente. Só saberá quem ela é realmente quem conviver com ela. Por isso, a falsidade é por vezes difícil de ser descoberta, pois a pessoa falsa pode assumir várias personalidades. Normalmente o falso não se aceita como é, e por buscar aceitação, tenta agradar a todos. Mas existem casos que a pessoa é falsa por um objetivo. Isto é, ela quer obter alguma coisa com a sua suposta gentileza, e ela joga esse jogo para conseguir o que quer. Isso quase sempre é um benefício, um cargo, uma promoção, uma ascensão ou um prêmio. Então ela só aparenta ser boa porque ela busca algo em troca, ela tem um objetivo. Mas como descobrir se uma pessoa é falsa? Bem, ainda que alguns se especializem em viver uma vida de aparência, existem sim características que podemos perceber na maioria das pessoas que têm esse comportamento. São elas: primeira característica, pessoas falsas são bajuladoras e por isso elogiam as outras e sempre estão dispostas a ajudá-las, demonstrando uma falsa bondade. Segunda característica, são agradáveis, gentis e atenciosas, bem como extrovertidas, simpáticas e bastante comunicativas. Terceira característica, nunca reclamam de nada, pois para elas tudo sempre está bem. E caso alguém tente desabafar algo com elas, elas sempre tentarão fugir da conversa, agindo de maneira omissa. Quarta característica, acham-se superiores às outras e quase sempre tentam inferiorizá-las de maneira sutil, valendo-se de uma falsa humildade. Quinta característica, demonstram uma falsa preocupação e por isso se intrometem em tudo de uma maneira gentil, mas perigosa. A razão dessa atitude é unicamente para que o falso entenda onde está pisando. Assim que conhecer o ambiente em que ele se encontra, ele pode continuar com a sua manipulação e mais, ele vai expandi-la. E uma das perguntas que ele pode fazer para demonstrar essa falsa preocupação é querer saber como que você está. Sexta característica, ele nunca se abre para ninguém. Isso significa que você jamais conhecerá de verdade o falso. Ele está mais preocupado em como manipular o outro, ou mesmo você. Sétima característica, pessoas falsas buscam defeitos e não qualidades. Assim, agem de maneira doce, como forma de reeducar as pessoas
e mostrar-lhes seus erros. O falso, aliás, nunca admite estar errado, em nenhum momento. Para ele, o aspecto negativo das coisas sempre deve ser realçado, ainda que de maneira gentil e delicada. Existem muitas outras características presentes em pessoas falsas, mas essas que eu citei são as principais. Diante de tudo que foi dito, como posso lidar com esse tipo de pessoa? Bem, primeiramente, você deve agir com neutralidade. Isso porque pessoas falsas são extremamente manipuladoras. Caso você tente demonstrar a falsidade delas, é mais fácil que você próprio se torne o culpado de toda a situação. Por incrível que possa parecer, a solução nesse caso é deixá-las colher os próprios frutos da falsidade. Cedo ou tarde, pessoas assim serão descobertas e a queda quase sempre é vergonhosa. Outra forma de agir seria a imposição de limites. Ou seja, se você já sabe que a pessoa é falsa, não dê mais munição para ela. Ignore-a. Fale apenas o necessário. Não revele segredos ou conte fatos sobre a sua vida e nem de outras pessoas, pois ela pode usar isso contra você assim que surgir uma oportunidade. Ademais, evite pedir favores a essa pessoa. Sempre que surgir uma necessidade, procure outras pessoas. Uma das formas de alimentar o ego do falso é justamente pedindo ajuda para ele. Como dito, a pessoa falsa não está satisfeita com a pessoa que é, e por isso sempre parece buscar mais e mais. Ela busca uma falsa aceitação dos outros, pois ela mesma não se aceita. Tais indivíduos são infelizes e inseguros, mas jamais demonstram isso. Por essa razão, manipulam as pessoas para apenas se sentirem acolhidos e serem o centro das atenções. Por mais absurdo que possa parecer, pessoas falsas quase sempre obtêm o que desejam e são consideradas as mais competentes e honestas, porque se esforçaram ao máximo para parecerem assim. Não devemos guardar mágoa ou ressentimento de pessoas falsas, pois elas andam em uma estrada repleta de espinhos e ferem a si mesmas a cada passo que dão. O que podemos fazer como boas pessoas é apenas desejar de todo o coração que elas conheçam quem de fato elas são e parem de usar uma máscara para cada ambiente que frequentam, ou mesmo que desçam do suposto pedestal que se encontram e compreendam suas limitações, para que assim conheçam a humildade e a honestidade. Somente essas palavras vencem a falsidade. Eu encerro mais este vídeo por aqui. Um abraço a todos e até mais.